Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso culto aí. 2 minutinhos para a gente começar o nosso culto do Evangelho no Lar. Quem quiser ir separar, né, uma garrafinha aí para deixar a água fluidificando, né? Quem quiser ir já se preparando, a gente vai começar dentro de 2 minutinhos, né? Que a gente vai se preparando, acalmando o coração, tranquilizando o pensamento, né? E hoje nós vamos aproveitar aí essa tarde abençoada para fazer o nosso culto, né? Pedindo aí pela nossa família, pela nossa casa, pelas pessoas que nós amamos, né? Por todos aqueles que estão à nossa volta aí, né? Lembrar que o culto é um momento da nossa limpeza espiritual do nosso lar, né? Um momento que a espiritualidade amiga nos visita, né? Quando nós criamos o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar, né? Os amigos espirituais vão visitando a gente, e aí à medida que a gente for, né, criando esse hábito, eles sempre vão estar presentes, né? Porque eles vão saber o horário que a gente faz o culto, né? E a espiritualidade amiga vai se dirigir, né, até os nossos lares aí. Não que eles não se dirijam fora desse momento, né? Mas vai ser um momento, vamos dizer assim, combinado, né? Que os espíritos de luz vão nos ajudar, né? Vamos lembrar que não tem nada mais importante do que a nossa casa, que a nossa família, né? Vamos proteger a nossa família, a nossa casa com prece, com oração, né? A humanidade está vivendo em um momento muito difícil, muito conturbado, né? Mas com Jesus aí a gente vai conseguir com certeza vencer, né? E sair dessa onda aí muitas vezes desequilibrada que muitas vezes envolve o nosso planeta, tá? Então a gente vai começar, né? Todo dia a gente sempre segue aí o mesmo padrão do culto, né? A gente começa com a prece, o vídeo das crianças, né? A leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com breve comentário, e uma leitura de uma obra subsidiária, né, que comente os textos do Evangelho. Normalmente a gente recomenda aí os livros do Emmanuel, né? Qual as pessoas acharem mais interessante, tá? Vamos lembrar aí que com a ajuda do Cristo aí, né, nós podemos muito. E aproveitar também, né, como a gente sempre lembra também, quem quiser deixar aí uma garrafinha com água para fluidificar, né, para serem tratadas aí as energias da casa, da família, né, fique à vontade, tá? Vamos começar com a nossa prece e a gente vai passar o vídeo e vai passando pelas leituras, tá bom? No final, né, a gente sempre tem a irradiação, né, pelos nomes que são colocados aí pelos companheiros que participam, né? Então no finalzinho a gente lê todos os nomes, tá? Então fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, buscando Cristo Jesus, através da prece, dos bons fluidos. Pedimos neste momento que a espiritualidade amiga possa nos envolver em vibrações de paz. Possamos, Senhor, estar envolvidos pela prece, pela luz. Possamos, Senhor, estar debaixo das vibrações da Tua paz. Abençoa a nossa casa, permitindo que os amigos espirituais se aproximem e nos envolvam com seu amor. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos começar, né, o nosso culto, né, com um trecho aqui do livro Pai Nosso, né, da Mei Mei. Esse capítulo ele tem um nome O Serviço da Perfeição, né? Vamos lembrar, né, que o Pai Nosso é um livro infantil, né, psicografado pelo Chico Xavier, né, de autoria do espírito de Mei Mei, tá? A gente sempre coloca algum trecho desse livro aqui para a parte das crianças aí, né, do nosso culto do Evangelho. Vamos lá. O Serviço da Perfeição. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. Mas, quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas.
sendo obrigado a se recolher à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu até o antigo forno que trabalhava. Ele, mostrando alguns formosos vasos da sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim, tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou, usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Então é isso, né, gente? O oleiro e o vaso, né? Muitas vezes o oleiro está trabalhar a ideia do esforço, né? Que o calor, ou seja, as dificuldades, as provas, é que vão nos tornar pessoas melhores. Né? A verdadeira obra de arte, né? Como dizem os bons espíritos, é aquela que reflete a nossa intimidade. Então as provas, as dificuldades, as dores, né? Muitas vezes são o calor necessário, né? Para endurecer, né? A obra de arte da nossa vida, né? Da nossa própria intimidade, do reflexo daquilo que nós somos. Né? Então, lembrando, né, que as nossas dificuldades também nos endurecem no bom sentido, né, não no sentido da dureza de coração, e sim da resistência, né, da têmpera para lidar, né, com as provas, é que a gente inicia o nosso culto. Né? Então a dificuldade nos melhora, né, nos aprimora, tal como o calor, né, transforma o barro, né, na porcelana, né, na obra de arte do oleiro. A gente vai ler aqui agora, né, trechinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, lembrando que sempre o texto que sai no Evangelho é aquilo da nossa necessidade durante a semana, tá? A gente abre aqui sempre de maneira aleatória aqui, né? Aleatória nem tanto, né? Porque os espíritos ajudam aí, né? E a espiritualidade mostra pra gente aí, né, dentro do que a gente abrir, o que nós estamos precisando de lidar. Né? Vamos abrir aqui. Olha só. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com o título Bem-aventurados os pobres de espírito. Missão do homem inteligente na Terra. Então você que acha que é muito inteligente, né? Aqui, ó. Missão de quem é inteligente. Não vos orgulheis do que vocês sabem, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas supondo que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para vos disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos faz nascer no meio em que pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é, uma missão que vos se dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver a vosso turno inteligências retardatárias e as iluminar diante de Deus. A natureza do instrumento não identifica o uso que deve dele se fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se este operário, ao invés de trabalhar, levantasse a sua enxada para com ela atingir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem,
Não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus, da providência entre seus irmãos? Que não ergue ele contra o seu Senhor a enxada que foi lhe dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela de segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode retirar aquilo que ela mesma deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, esse espírito, Ferdinando, né, ele vai a uma reunião mediúnica na cidade de Bordeaux, na França, né, e ele traz essa mensagem para a gente falando da inteligência. Mas é algo interessante que a gente pode levar isso para todas as nossas qualidades, né? Tudo aquilo que a gente tem de bom, né, é uma ferramenta para ser utilizada em nosso favor e em favor daqueles que estão à nossa volta, né? Quando ele compara a inteligência com a enxada, né, ele fala que a enxada, né, se você está recebendo, você precisa cavar com ela, né? Então, tudo aquilo que nós temos de positivo é uma ferramenta que nós precisamos aprender a utilizar em nosso favor, a favor daqueles que estão à nossa volta, né? Assim como diz lá no texto, né, o que a gente ia falar para o servo, né, para o trabalhador que pegasse a enxada que ele recebeu e usasse para golpear o seu patrão, né? Ia ser uma pessoa detestável, né, desequilibrada. Assim também procede a gente, né? Nós temos que pegar as ferramentas do bem que nós temos, as oportunidades de crescimento que nós temos e utilizá-las para o quê? Para a nossa melhora, para o nosso crescimento espiritual, né? Como é que a gente faz isso? Colocando as nossas características, as nossas capacidades a serviço do bem. Então, o recado é da espiritualidade, né? Primeiro, que as provas são necessárias, né? Como o calor do oleiro, né? Do vaso. E agora, né? Os amigos espirituais dizendo para a gente botar em ação as nossas riquezas, os nossos valores, né? Distribuir o que nós temos de bom, trabalhar com as ferramentas que o universo, que o Pai, né, celestial nos presenteou, né? Não para ferir ninguém, mas sim para construir um futuro melhor, né? Então essas são as primeiras leituras, né? A gente vai pedir aqui para Yasmin e para o Vinícius, se vocês puderem ler a segunda leitura para a gente, né? E depois da segunda leitura, né, e do comentário, a gente vai fazer a nossa irradiação, tá bom? Boa tarde. Boa tarde, meninos. Então, continuando, né, o Fonte Viva, a gente sempre lê. Aí a gente abriu também de forma aleatória no capítulo 93, altar íntimo. Temos um altar. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializando o monumento da fé, ajoelhamos-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto ao samaritano, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha
oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre. É o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios, em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando através do altar do coração e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Pelo que eu interpretei, sinto muito dessa ideia vai condizer muito, com isso, da gente saber o que a gente tem de bom, de saber o que nos foi ofertado, para que a gente possa oferecer aquilo que a gente tem. Uma vez que a gente tem esse altar, e a gente interpretar que o altar muitas vezes era um lugar de sacrifício, O sacrifício seria oferecer aquilo que você tem de precioso. E ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa caminhada, a gente tem muitas oportunidades, de oferecer aquilo que a gente tem de mais precioso. Foi aquilo que nos foi ofertado durante essa vida, Se a gente lembrar da outra leitura, que tem o foco da inteligência, mas a gente pode, como o Marcelo falou, colocar de diversas outras fontes, que a gente tem que realmente ofertar aquilo que a gente ganhou. É através desse movimento que a gente vai fortalecer o altar dentro da gente. Com certeza, A gente pega aí os textos aí, No primeiro fala para a gente se fortalecer, eu gosto falando, Que é o vaso, Passando pelo calor do fogo, No segundo momento aí os companheiros espirituais, trazem aí junto, com o Kardec a questão de a gente estar utilizando os nossos valores, de a gente estar trabalhando com aquilo que nós temos, e não transformar os nossos potenciais em motivo de escândalo, E no final agora fala, coroando toda esse raciocínio aí, nos ajuda a pensar um pouco, em dividir o que a gente tem, mais uma vez, Eu acho que a divisão dos nossos valores, o investimento que nós fazemos no bem, é o que vai nos ajudar aí a consolidar, os valores da eternidade, A gente sempre pode tornar nosso aquilo que é emprestado e que damos bom uso, assim como nós podemos perder, aquilo que é emprestado e que a gente utiliza de maneira inadequada, Então que a gente possa aproveitar aí, as oportunidades que a nossa encarnação atual nos oferece, com muito amor, com muita paciência, sem perder, de maneira alguma a esperança e a confiança da espiritualidade em Jesus acima de tudo, gente. Então a gente vai agora passar para a parte da nossa irradiação. Quem quiser colocar o nome aí dos companheiros que estão precisando, a gente vai fazer, a leitura de todos os nomes, pedindo a todos os companheiros aí que nos ajudem a vibrar com cada um deles, Então quem tem o nome aí de alguém que está precisando, que você conhece, que você ama, coloca aí para nós que nós vamos ler aqui, começando aqui no Jitsi, tá? Depois a gente passa para o Instagram, se precisar volta de novo, tá bom? Então a gente vai iniciar aí a nossa irradiação, convidando a todos os companheiros a fechar os olhos, pensar em Jesus, abrindo o nosso coração e mente para a influência do Messias amigo, pedindo por aqueles que precisam, por aqueles que amamos, por aqueles que estão à nossa volta em necessidade e dor. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos força, paz, harmonia, dá-nos entendimento e fé. Permite que possamos estar contigo e escuta os nomes daqueles que estão ligados ao nosso coração, para que recebam também paz, amor, força, cura, entendimento e alegria. Então vamos começar aqui, no Jitsi.
Raquel, Rafael e Amanda Aguiar, Lucas Magalhães Monteiro, Antônio Sá Alves da Silva, Micheline Jucá Magalhães, Senhor Valdomiro, Geraldo Sacramento de Gouveia, Hélio Nunes de Castro. Aqui cola no Instagram, né? Depois a gente volta pro Jitsi de novo. Se eu pular algum nome, gente, me dá uma cutucada aqui que eu leio, tá? Às vezes a gente pula aqui porque passa muito rápido todos os nomes. Então vamos lá. Luísa Maria Barbosa Vasconcelos, Tatiane Barbosa Vasconcelos, Renan Seabra, Anadeia Franco de Lago e Souza e família, Maria Rosa Tachica, Maria Engrácia Jardim, Daniele Santos Ferreira de Carvalho, Sérgio Ricardo Pereira Vasconcelos, Rejane Júnia Duarte, Aparecida Fátima Moura, Bruna Seabra, Ana Júlia Duarte, Maria Aparecida Marques, Erisvaldo Souza, Eufrásia Souza Aguilar, tá? Janaína Musso, Rafael Pacheco, Bernardo Musso, Maurício José da Paixão, Margarida Cândida Marques, Michel Pinheiro, Bruna Pinheiro, Mel Pinheiro, Clara Pinheiro e Theo Primeiro. Abraço, Bruna. Elaine Guimarães, Marco Henrique Guimarães Costa, Carlos Alberto da Costa Amorim, já desencarnado, Bolivar Nominato Costa, Andréia Luiza Herreira, desencarnada, Maria Margarete Borges Anício, José da Silva Anício, Divino, eu li certo? Divino Ferreira, está com a saúde debilitada, Moisés dos Santos, Maria Joana dos Santos, José Gabriel Almeida, Sebastiana Pinto de Araújo, Paulo Melém, Fernanda Cristina Santos Mendonça, Vicente Dutra Barbosa, todos os estudantes da Escola Voluntários de Rio Preto, né, que Deus abençoe, Halim Natalier Marques de Oliveira Ferreira, Edna Júlia Duarte, Rafael Santos Mendonça, Fábio Lisandro Pereira Ferreira, Rafaela Mourim Costa, já desencarnada, que Jesus abençoe, Alain Fabrício Onofre dos Santos, Joana Valentina Oliveira Ferreira, Maria Lídia Felício Rufato, Bernardo Luiz de Oliveira Carvalho, Judite Araújo, Osmar Seabra Costa, desencarnado, Annalise Scarpellini, desencarnada, Márcio Rubens de Almeida Ribeiro, desencarnado, Edival Serafim, Maria José Onofre dos Santos, também desencarnada, Maria Galtério Costa, né, saúde para ela, Girlene Santos Silva, desencarnado, Edivaldo Braga, voltando aqui no Jitsi, Hélio Nunes Castro, não sei se eu já li, mas eu li de novo, Leia Zuccoli Bonifácio, Cristiano Cano, Alfredo Volpato, esses últimos 3 desencarnados, que todos esses desencarnados recebam muito amor. Célia Maria Avelar de Carvalho Filhos, saúde de Cachoeira Zizi, que foi operada de câncer de mama, Deus abençoe. Família Dornelá de Maia, Carolina Dutra, né? Que todos esses nomes, que todos esses corações, né? Que todos esses seres amados estejam eles aqui encarnados, estejam eles já no mundo espiritual, né? Que eles possam receber o conjunto das nossas vibrações, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa saudade, o nosso desejo para que estejam bem e para que neste momento luz, amor, carinho e afeto os envolvam. Recebam cada um desses irmãos as bênçãos e as luzes de ser amados. Que a lembrança daqueles que aqui pedem por eles possam envolvê-los num rastro luminoso de carinho, de afeto. Senhor Jesus, Mestre e amigo, estende as tuas mãos misericordiosas sobre estes corações. E também, Senhor, te pedimos por aqueles que morrem na indigência, na solidão, por aqueles que, esquecidos num leito, não tem quem os visite, por aqueles perdidos nas zonas de sofrimento, por aqueles isolados, aflitos, famintos. Faz de nós, Senhor, instrumentos da tua luz, iluminando, consolando e ajudando.
Permite que possamos estar caminhando ao teu lado, aprendendo, desenvolvendo valores para a imortalidade. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Apareceu mais uma aqui, Carolina Dutra. Eu acho que eu falei o nome dela, mas se não falei, que ela receba também, como todos. Pessoal, nós estamos chegando no final do nosso culto, pedindo aí a Jesus que nos abençoe a todos, agradecendo a todos que participaram, lembrando que 8 horas nós temos nosso estudo, que é perguntas e respostas de doutrina, conversando sobre espiritualidade, aqui no Instagram do Amigos do Caminho. Quem puder e quiser participar vai ser extremamente bem-vindo, tá? Traga lá suas dúvidas, questionamentos, nos ajudam muito, E que o Cristo Jesus possa abençoar todos nós com muito afeto, com muita paz. Fiquem todos com Jesus e até daqui a pouco, se Ele permitir. Fiquem com Deus, Aproveitamos para pedir a espiritualidade amiga, para fluidificar a água e para envolver todos nós em luz, paz e amor. Até daqui a pouco, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até mais. Tchau, gente. Bom dia. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.